Olá, seja bem-vindo ao canal Pra Vencer. Eu sou o professor Alexandre Lima e nesta série de 4 vídeos eu estou resolvendo a prova da EAR 2019.1. Além de resolver, vira e mexe a gente faz um mini resumo em uma determinada questão. Então a gente escolhe uma questãozinha bem legal e faz um resumo para que você se lembre da matéria. Então aqui no Pra Vencer não é só resolução, é resolução com resumo, ok? Bom, então aqui continuando a nossa provinha da EAR, nós resolveremos agora as últimas 6 questões, isto é, da questão 19 até a 24. Questão 19. Um pedaço de queijo em forma de prisma triangular regular tem 6 centímetros de altura. Então a altura 6 centímetros, possui como base um triângulo de 10 centímetros de lado. O volume desse pedaço de queijo é, pontinho, pontinho, raiz de 3. Então, primeiramente, eu vou desenhar aqui o meu prisma triangular regular. Ele disse que a altura vale quanto? 6 centímetros. Se é um prisma triangular regular, o que isso quer dizer? Que a base dele é um triângulo equilátero, ok? O triângulo regular é um triângulo equilátero, né? Tá? De lado quanto? 10 centímetros. Ele está me dizendo que cada lado aqui, ó, vale 10. Beleza, e aí ele quer que eu calcule o volume deste prisma, deste queijo, tá? Volume do prisma, você tem que lembrar da formulazinha, qual é? Área da base vezes altura, tá? Então essa é a formulazinha do volume do prisma. Sendo que a base é o quê? É um triângulo equilátero. Então você precisa lembrar também da fórmula da área do triângulo equilátero, que é o quê? L é o quadrado raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar assim, o volume é a área da base, que é um triângulo equilátero, L é o quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. A altura eu já tenho aqui, né? Ele me deu aqui que vale 6. Vamos substituir os valores agora, porque nós já temos todos os valores, né? Então eu vou ter que o volume é, o lado aqui vale 10, né? Esse lado aqui é o lado do triângulo, vai ficar 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que vale 6. Então, muito fácil, né? Muito tranquilinha a questão. Eu vou ter um volume de 100 raiz de 3 sobre 4 vezes 6. 100 dividido por 4 vai dar 25, e 25 vezes 6 vai me dar 150 raiz de 3. Ok? Gabarito aqui, letra A. Por quê? A raiz de 3 ele já me deu aqui, percebeu? Ah, então, 150 raiz de 3. Bem simples essa questão, né? De volume do prisma. Vamos para a próxima. Então tá aí, questão 20. Considere que o número de células de um embrião, contadas diariamente desde o dia da fecundação do óvulo até o 30º dia de gestação, forma a sequência 1, 2, 4, 8, 16, pontinho, pontinho. A função que mostra o número de células conforme o número de dias, x, é f de x pertence a n, tal que x está entre 1 e 30, em n. Tá? Então isso aqui ele me deu o domínio ali da função, né? Sem problema nenhum. E aí ele quer que função é essa? Que função é essa que representa, né, essa sequência de números aqui, onde eu vou substituindo o valor de x e vou achando aqueles números ali. Eu podia muito bem testar as alternativas, seria um método bem tranquilo para resolver isso aqui, né? Mas eu quero resolver por um método bem especial, que afinal de contas aqui não é só resolução, né? A gente vai revisando aos poucos as matérias aqui. Então eu quero falar um pouquinho para você sobre progressão geométrica. Porque essa sequência de números aqui, se você perceber, ela é uma PG. Isto é, a cada passo eu estou multiplicando pelo mesmo valor constante, que na PG a gente chama de razão da PG, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu estou multiplicando por quanto aqui? O número está dobrando, né? Eu estou multiplicando por 2 a cada passo. Essa é a razão da minha PG. Beleza? Como é que é a fórmula, professor, do termo geral da PG? A fórmula do termo geral da PG é AN é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Lembra dessa fórmula? Vira e mexe, ela cai na prova da EAR, tá? Vamos coletar as informações aqui. O A1 é o primeiro termo, eu tenho. O A1 vale 1. A razão eu também tenho, que vale quanto? 2. É de quanto em quanto ela está sendo multiplicada, né? Cada valor está sendo multiplicado. E o N, né? A quantidade, quem é o N? Ele chamou aqui, ó, de X, né? Conforme o número de dias, X. N é a quantidade de dias, ele chamou de X aqui, ok? Beleza? Show de bola.
O que eu vou fazer agora? Substituir na formulazinha lá do termo geral. Então vai ficar assim, ó, AX, né? Porque no caso o X é o N, então no lugar desse Nzinho aqui eu coloco o X, é igual a 1, que vale 1, vezes Q, que vale 2, elevado a N menos 1, X menos 1. O mesmo N que entra aqui na PG aparece aqui também, ok? Na verdade, ele não quis chamar de A de X, né? Ele percebeu que isso aqui é uma função, né? Porque esses valores de cada termo aqui dependem de quem? Do valor de X, ok? Então ele não chamou de A de X, ele chamou de F de X. F de X igual a, esse 1 não preciso colocar, né? 2 elevado a X menos 1, já me dá o gabarito ali, que é a letra A, tá? Então uma questãozinha que eu fiz, né? Propositalmente através dessa técnica aqui de progressão geométrica, para que a gente faça uma boa revisão, né? Afinal de contas, como eu estou te falando aqui, né? Não é só resolver, é a gente resolver, te dar algumas dicas, uns bizus, né? Fazer uns mini resumos, verificar mais de uma possibilidade de resolver aquela mesma questão, porque afinal de contas, né? Essa é a função do canal Pra Vencer, te ajudar na sua caminhada rumo ao sucesso. Vamos lá? Continuando aqui, questão número 21. A função que corresponde ao gráfico a seguir é f de x igual a ax mais b. Então ele me deu uma função aqui que é uma reta, né? Uma função do primeiro grau, em que o valor de a ele quer o valor desse a aqui, que a gente chama, né, de coeficiente angular. Existem vários métodos para a gente calcular o valor do coeficiente angular. Lá na geometria analítica, a gente memoriza aquela fórmula que o coeficiente angular é o ΔY sobre o ΔX. A gente podia fazer aqui, né? Achar esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui ele é 0 em x e 6 em y. E esse ponto aqui é 3 em x e 0 em y. Eu podia fazer que o A é o ΔX sobre ΔY, né? X menos x0, y menos y0. Acharia tranquilamente isso aqui. Mas eu vou te mostrar um outro método. Qual é o método? Olha para cá. Tá vendo esse ângulo aqui? Ele não está me pedindo coeficiente angular. Basta eu achar aquele cara ali, né? Esse cara aqui, esse ângulozinho aqui, né? Como é que eu faço para achar esse ângulozinho θ aqui, que é o meu coeficiente angular? Basta eu achar a tangente de θ, ok? Só que tem um detalhe. Essa aqui é uma função decrescente. Se é uma função decrescente, o meu coeficiente angular ele é negativo, ok? Então eu poderia muito bem usar aquele método que eu falei anterior, né? ΔY sobre ΔX, já acharia o valor direto, mas eu quero fazer de um outro jeito aqui, tá? Essa questão para a gente raciocinar um pouquinho mais. Então, vou achar a tangente desse cara, lembrando que no final eu coloco o sinal negativo, eu troco o sinal, né? Se for negativo, vira positivo, se for positivo, vira negativo. No caso aqui, com certeza, eu vou ter que achar um A negativo, né? Porque o meu coeficiente angular, eu já poderia até optar aqui, ó, ou C ou D. Uma dessas duas é a minha resposta. Vamos lá, tangente cateto oposto, né? Sobre cateto adjacente. Esse lado aqui vale 3, tá vendo? Então 6 sobre 3 que vale 2. Tangente de θ é igual a 2. Mas lembrando que o meu A ele é negativo. Então o meu A vale, na verdade, não 2, mas menos 2. Gabarito ali é a letra C. Ok? Então isso aqui é um método um pouquinho diferente, né? Beleza? Questão 22. Se x está entre 0 e 90 graus e se seno de 4x igual a menos raiz de 3 sobre 2, um dos possíveis valores de x é... Vamos lá. Então vamos recapitular a matéria, né? Vamos dar uma relembrada aqui no famoso círculo trigonométrico. Vamos lá, para você lembrar? Olha aqui, ó, círculo trigonométrico. Como é que é o círculo trigonométrico? É um círculo de raio 1, onde o eixo y, né, que é aquele eixo da minha função, ele é o eixo dos senos e o eixo x é o eixo dos cossenos. Então tá aqui, né, eixo dos senos e eixo dos cossenos. Senos e cossenos. Ok, vamos colocar o círculo aqui, lembrando que o raio desse círculo vale uma unidade, tá? Então, primeiro passo, eu vou pegar esse cara aqui que é chamado de primeiro quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Eu vou dividir esse arco aqui de 90 graus em duas partes. Se eu divido em 3 partes, né? Eu coloco 2 pontos e divido em 3 partes, tá? Cada partezinha desse, se isso tudo é 90 graus, cada parte vale 30 graus,
Concorda comigo? Então quer dizer que esse pontinho aqui, ó, equivale a um ângulo de 30 graus e esse pontinho aqui equivale a um ângulo aqui de 60 graus. Show! O cara que está aqui no meio, qual é o cara que está entre os 60 e o 30? A média aritmética, né? 60 mais 30 sobre 2. Vai dar 45, né? Esse cara que está aqui no meio em pretinho aqui, ó, é o meu arco de 45 graus. Show de bola? Tranquilinho até aí? Bom, então a partir desses 3 arcos notáveis aqui, a gente vai fazer um giro aqui completo no nosso círculo trigonométrico. Vou colocar um retângulo aqui, né? Belezinha? Ó, rebati aqui, né? Esse retângulo é formado por segmentos de retas, no caso aqui que são paralelos ao eixo dos cossenos, e esses outros dois aqui são paralelos ao eixo dos senos, tá? Então, desenhei um retângulo aqui. Perceba que se aqui tem 30 graus, aqui tem 30 também. Então, daqui para cá, eu vou girar quanto? 60 graus. Então, se aqui é 60, esse arco aqui é de 120. Vamos fazer a mesma coisa com esse aqui? Vamos colocar o nosso retângulozinho aqui? Daqui para cá, aumentou 15 graus. Então, daqui para cá vai aumentar 15. 120 mais 15, 135 graus. Show! Vamos fazer a mesma coisa para esse cara aqui. Daqui para cá aumentou 15, então daqui para cá vai aumentar 15. Se aqui é 135, mais 15 graus, 150 graus. Olha que legal. Vamos achar esses 3 aqui, esses 3 aqui agora também, ó. Daqui para cá, vou girar um pouquinho, ó, mais 60 graus, né? 30 e 30. 150 mais 60 graus, 210. Mais 15, 225. Mais 15, 240. Daqui para cá, mais 60, olha lá. 300 graus. Mais 15, 315, mais 15, 330. Então, esses arcos são notáveis. E aí a gente percebe um detalhe curioso. Olha para cá, isso aqui não é o seno? O seno de 30 é igual ao seno de 150. Seno de 45 é igual ao seno de 135. Seno de 60 é igual ao seno de 120. Olha que legal? E aqui embaixo, ó, seno de 330 é esse cara aqui, tá vendo? É igual ao seno de 210. Seno de 315 é igual a seno de 225, seno de 300 é igual ao seno de 240. De maneira similar eu posso fazer no cosseno, tá vendo? O cosseno desse cara é igual ao desse, o desse é igual ao desse, e o desse é igual a desse, tá vendo? Vale esse valor aqui, esse aqui e esse aqui, que a gente já vai falar. E aqui a mesma coisa, tá vendo? Aqui, ó, cosseno é igual, 135 é igual ao cosseno de 225 e cosseno de 120 é igual ao cosseno de 240 graus. Muito legal, esse é o nosso círculo trigonométrico, que é um círculo de raio quanto? 1. Detalhe, esse cara aqui, se você fizer direitinho, você vai perceber que esse cara aqui vai estar exatamente na metade do caminho. Qual é a metade de 1? Meio. Então esse cara aqui vale meio, ok? Vale meio. Na verdade eu não vou chamar de meio não, sabe o que eu vou chamar? Raiz de 1 sobre 2. Porque esse cara aqui é o próximo passo, vai dar o raiz de 2 sobre 2. E esse cara aqui vai ser o raiz de 3 sobre 2. E para lá, professor, a mesma coisa, tá vendo? Aqui é a metade, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Só que para lá eu considero como se fosse um raio negativo. Então os valores para lá são negativos, ok? Esses mesmos valores, só que negativos. Tá vendo aqui, ó, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2, tá? Coloquei raiz de 1 sobre 2 só para você perceber, né? Que vai aumentando de 1 em 1 unidade. Poderia ter colocado meio aqui. Show de bola? Tá legal, né? Vamos ampliar um pouquinho mais esse círculo que está um pouquinho pequeno. Tá aqui. Da mesma maneira que funciona para o lado de cá, esses valores aqui também funcionam, tá? Aqui no eixo dos senos, ok? Então aqui valores positivos e aqui embaixo valores negativos. E aí eu tenho o meu famoso círculo trigonométrico, né? E aí eu consigo achar o valor do seno, do cosseno, também da tangente, né? Porque a tangente é seno sobre cosseno de qualquer um desses arcos. Inclusive desses pontos aqui também, né? Porque aqui eu tenho 0 graus, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 180 graus, aqui eu tenho 270 graus, aqui eu tenho 360 e posso ficar dando voltas aqui. Posso trabalhar com graus ou posso trabalhar com o sistema internacional, que é o quê? Pi radiano, né? 0, pi sobre 2, pi radiano, 3π sobre 2, 2π e assim por diante. Então essa é o nosso mini resumo aqui sobre o círculo trigonométrico. Beleza! Vamos à nossa questão, professor? Está aqui a questão. Ele está dizendo o seguinte,
que o seno de um determinado ângulo, que ele chamou de 4x, vale menos raiz de 3 sobre 2. Qual é o seno que dá menos raiz de 3 sobre 2? Vamos voltar lá no nosso círculo? Menos raiz de 3 sobre 2, no eixo dos senos, eu tenho dois possíveis valores. Quais? 240 e 300 graus. Todos esses dois caras aqui têm o seno que vale menos raiz de 3 sobre 2. Pode ser qualquer um? Em princípio, sim. Vamos testar esses dois caras lá no meu problema. Então, seno de 240 é igual ao seno de 300, que é quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. E aí, um desses caras vai ser aquele ali. Olha só que ele colocou aqui dentro o quê? O 4x. Então, 4x tem que ser igual a 240 ou 4x tem que ser igual a 300. Vamos testar? Se o 4x for 240, né? Se 4x for 240, então x é 240 sobre 4. Concorda comigo? X é igual a 60 graus. Tem essa opção ali? Não. Vamos testar o 300 graus. Se 4x é igual a 300 graus, eu tenho que x é igual a 300 sobre 4, que vai dar quanto? 75 graus, que é o nosso gabarito ali, letra C. Muito boa questão, né? Fizemos um bom resumo aqui para aprofundar o seu estudo aqui para o concurso da EAR, inclusive para a ESA também, né? Se você tem interesse em fazer o concurso da ESA, o perfil de prova da ESA ele é muito similar ao perfil de prova da EAR, né? Então, a gente meio que estuda para as duas coisas ali. Claro que tem as variações de disciplinas, né? Na EAR, por exemplo, cai inglês e cai física. Na ESA não cai nem inglês nem física. Em contrapartida, na ESA cai história e geografia, né? Que não cai na EAR. Então, se você quiser estudar para esses dois concursos, né? Tanto sargento da aeronáutica quanto sargento do exército, você tem que ficar de olho nessas diferenças de matérias aí. Mas matemática bate mais ou menos que a mesma coisa ali, né? Tem poucas variações. Beleza? Questão 23. Simplificando a expressão seno de 2π menos x mais seno de 3π mais x, obtém-se uma questãozinha básica de trigonometria. Vamos dar uma relembrada em trigonometria, né? Tem um negócio bem interessante, né, que a gente costuma falar com os alunos lá durante a aula, que é o seguinte: seno de A mais B, seno de A menos B, né? Considerado isso aqui A e isso aqui B, tá vendo? Eu preciso saber quanto que é o seno de A mais B na trigonometria e depois quanto que é o seno de A menos B para poder aplicar aqui, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou lembrar daquele grande poema de Gonçalves Dias, que diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Entendeu isso aqui? Não? Não entendi, professor. O que quer dizer isso aí? Que viagem é essa aí? A gente memoriza isso aqui, né? Muito famoso. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. A gente resolve o seno de A mais B. Desse jeito. Como é que é? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. E aí eu tenho seno de A mais B, ok? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Show de bola! E aí, da mesma maneira, sai o seno de A menos B. A gente só troca o sinal aqui, tá vendo? Então é isso. Seno de A mais B, seno A cosseno B cosseno A. Tá? Somo, porque é soma. Quando é subtração, eu subtraio. Então isso aqui só vale para o seno, tá? Não vai aplicar essa regra no cosseno, não. Cosseno é um pouquinho diferente. Beleza, então vamos lá. Vou calcular aqui cada um deles, né? Usando o quê? Essa regrinha que a gente acabou de ver. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B cosseno A. Então vai ficar assim, ó. Seno de 2π vezes cosseno de x, seno A cosseno B, menos, porque aqui é menos, seno B cosseno A. Ok? Tranquilo para você? Vamos fazer a mesma coisa para o próximo aqui. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então tá aqui. Ok, show de bola, professor. Já entendi isso aqui. Ele quer que eu some esses dois caras, né? Aqui, ó. Ele quer que eu some esses dois caras. Só que tem um detalhe. Seno de 2π, seno de 3π, cosseno de 2π e cosseno de 3π, a gente tem onde? Lá no círculo trigonométrico. Vamos dar uma voltada lá no círculo? Olha para cá. Lembra que eu falei que a gente pode utilizar tanto graus quanto a historinha do π? Aqui é 0, ou 90, ou π sobre 2, tá vendo aqui? Aqui é 180, ou o próprio π. Aqui é 3π sobre 2, aqui é 2π, e assim eu fico dando voltas aqui, né? Então, o que eu estou querendo ali para resolver a minha questão?
o 2π e o 3π, ok? Vamos lá? Seno de 2π. Como é que eu acho o seno de 2π? Eu projeto esse cara lá no eixo dos senos aqui, ó. Vai dar onde? No zero. Seno de 2π vale zero. Oh, show de bola. E o cosseno de 2π? Cosseno de 2π, ele já está no eixo do cosseno. Então é esse tamanho todo aqui, é o raio do círculo. O raio do círculo vale quanto? 1. Então o cosseno de 2π vale 1. Vamos lá para o 3π? Seno de 3π, projeta no eixo dos senos, zero. E o cosseno é o raio do círculo, só que para lá é negativo, lembra? Menos 1, ok? Então vamos voltar para o nosso exercício. Aqui, ó, seno de 2π, 0. Cosseno de 2π, 1. Seno de 3π, 0. Cosseno de 3π, 1, ok? Show de bola? Então aqui, ó, vai zerar esse cara aqui, vai zerar esse cara aqui todo, tá vendo? Vai ficar só esse aqui negativo, que vale 1 aqui, tá vendo? Vai ficar menos seno de x aqui. Aqui também, ó, aqui vale menos 1. Esse cara vai ficar negativo também. Show? Então vamos somar ali, né, que é o que ele quer, esse cara mais esse, foi o que ele me perguntou aqui. Aqui vai dar o quê? Menos seno de x e aqui também menos seno de x. Menos 1 seno de x, menos 1 seno de x, eu vou ter menos 2 seno de x. Cuidado, não vai me colocar aqui seno de 2x, tá? A gente não pode somar esse cara aqui. Menos 1 seno de x, menos 1 seno de x, menos 2 vezes o seno de x. Gabarito ali, letra D. Show de bola? Vamos à nossa última questão para a gente gabaritar a prova da EAR. Questão 24. Segmento AT é tangente em T à circunferência de centro O e raio 8 centímetros. Então, aqui ele me deu o raio aqui, 8 centímetros, né? Esse cara aqui é tangente. Beleza. A potência do ponto A em relação à circunferência é... Vamos lá, ele pediu a potência do ponto A. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, traçar esse raio aqui, né? Porque se esse é um segmento tangente, esse raio ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus aqui. O raio ele me deu que vale 8, então coloquei o raio aqui. Eu vou achar esse segmento AT. Como é que eu acho esse segmento AT? Tangente de 30 graus. Tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos lá. Tangente de 30 é o cateto oposto, que é o OT, dividido pelo cateto adjacente, que é o AT. Ok? Então vai ficar assim, ó, 8 sobre AT. Vou achar agora o meu AT. Tangente de 30 a gente sabe, né? Aqueles arcos notáveis que a gente já conhece. Tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Qualquer coisa, volta lá no círculo trigonométrico e dá uma olhada. Ok, então já tenho o valor da tangente de 30, vou igualar esse cara aqui, 8 sobre AT. Vou multiplicar cruzado, né? Tem uma proporçãozinha aqui bem fácil. Vai ficar raiz de 3 vezes AT é igual a 8 vezes 3, que dá 24. Esse raiz de 3 está multiplicando, vai para lá dividindo, 24 sobre raiz de 3. Vou racionalizar, multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Vai ficar 24 raiz de 3 sobre raiz de 9, que vale 3. 24 dá para dividir por 3, vai dar quanto? 8 raiz de 3. Eu achei o segmento AT. É isso que ele está querendo? Não. Ele me pediu a potência do ponto. Como é que eu calculo a potência do ponto A? É esse segmento tangente aqui ao quadrado. Então eu vou fazer o AT ao quadrado, ok? Vai dar 8 raiz de 3, que a gente acabou de achar, ao quadrado. Aplico o quadrado no 8, aplico o quadrado no raiz de 3. O raiz de 3 vai ser cortado aqui, né? A raiz vai sair, vai dar 3 aqui. Então vai ficar aqui 64 vezes 3. O 3 sai da raiz. 64 vezes 3, 192. Meu gabarito é a letra C. E assim nós ficamos com um sorriso estampado. Acabamos de resolver completamente, fazendo um resumo de diversos tópicos da matéria, né? Que apareceram aqui na nossa prova. E com certeza isso vai nos reforçar para que a gente faça uma boa prova daqui para frente, ok? Então esse é o intuito do meu canal, não é só mostrar a resolução, é mostrar a resolução e fazer mini resumos, né? Se você começar a verificar esses mini resumos várias vezes aí, você vai, ó, memorizar, vai entender, na verdade, né? E como eu falei, a ideia é você resolver o máximo de provas possíveis da EAR, né? Pegar assim, dou a dica, os últimos 10 anos ali da EAR, da ESA. Por quê? Porque o perfil pouco muda. Se você faz 10 anos de EAR e faz os 10 anos de prova da ESA, você com certeza
vai se sair bem em qualquer um desses concursos, ok? Então esse era o nosso objetivo e tenho certeza que ele foi cumprido. Se você ainda não se inscreveu no canal para vencer, faça a sua inscrição neste momento. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua like e clique no sininho para que receba as notificações. Um super beijo e muito obrigado e até a próxima!